na parte de quinta-feira, crucificado por nós. Deus convida todos para um relacionamento com Ele, mas apenas os que aceitam livremente o convite desfrutam os resultados eternos. Como vemos na parábola do banquete de casamento, muitos a quem o rei chamou não quiseram vir. Então, pouco antes da crucifixão, Cristo lamentou, declarando que queria reunir os seus filhos, mas eles não quiseram. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos, assim como a galinha ajunta os seus pintainhos. Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém recusou o convite para a salvação. Cristo foi à cruz por eles, e Cristo foi à cruz por você e por mim. Que amor incrível é esse! Que Deus é esse! Embora a pena para o pecado seja a morte, Jesus pagou o preço e abriu o caminho para restaurar o relacionamento entre o céu e a terra. Vamos ler agora João capítulo 10 e o verso 17 e 18. Leia comigo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Este verso está dizendo que Jesus deu voluntariamente a sua vida. Ele não foi forçado a morrer por você. Ele morreu por você voluntariamente. Quando Jesus Cristo, por 3 vezes, lá no jardim do Getsêmani, orou ao Pai: se possível, passe de mim este cálice. A natureza humana de Jesus tremia em face da morte, em face do sofrimento. Mas ele sempre dizia: seja feita a tua vontade e não a minha. Ele colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Ele escolheu morrer por você. Por isso ele disse: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ele entregou a sua vida para tornar a tomá-la. Jesus Cristo tinha vida em si mesmo. Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Ele viveu como homem na terra. Ele ocultou a sua divindade na roupagem humana e viveu como homem. Literalmente ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele viveu como homem, como exemplo de um ser humano que deve viver na dependência do Pai. E o capítulo 10 e o verso 18 diz: ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida. Por quê? O sacrifício de Jesus foi voluntário. Se ele quisesse descer da cruz e voltar para o céu, ele poderia ter descido da cruz e voltado para o céu, porque ele nunca pecou. Ele escolheu assumir os nossos pecados na cruz do Calvário. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou, voluntariamente. Por isso o amor de Deus é voluntário, é generoso, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus Cristo deu a sua vida e tomou a sua vida de volta na ressurreição, porque quando Jesus saiu do túmulo, ele saiu do túmulo vitorioso, glorificado, pela vida que em si mesmo havia. Como pode ser isso? Saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Queridos, a natureza de Jesus era divina e humana. Morreu a natureza humana de Jesus Cristo. A natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu. Portanto, Jesus Cristo saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia, cumprindo o que ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Aleluia! Jesus Cristo tem vida em si mesmo, e porque ele tem vida em si mesmo, ele pode dar vida a todos os que o abraçam como Salvador. Essa disposição voluntária de morrer por você e por mim, ela foi declarada também por Paulo no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 2 e o verso 20. Leia comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que lindas palavras do apóstolo Paulo, que mostram que a vida do cristão deve ser escondida em Cristo,
não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, voluntariamente. Aqui temos novamente a mesma afirmação, que Jesus Cristo nos amou e se entregou. Ninguém o forçou, mas ele se entregou a si mesmo por mim e por você. Um sacrifício voluntário. Cristo a ofereceu voluntariamente, seguindo o plano de redenção estabelecido no céu, antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo da criação do mundo, foi feito o plano da salvação. Porque Deus sabia, desde o princípio, da rebelião de Lúcifer, da rebelião de Satanás. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo, o Pai e o Filho, sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Desde o princípio, antes mesmo da guerra que houve no céu, de Apocalipse capítulo 12, verso 7, antes mesmo desta guerra, Deus já sabia do que existia no coração de Lúcifer. O plano da salvação foi feito antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar Adão e Eva. Porque Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabia que Adão e Eva iriam cair. E você pode estar se perguntando, se Deus já sabia que Adão e Eva iriam cair, por que os criou? Você e eu, a família humana, fomos criados com propósito. Criados com propósito. Diferentemente de todos os outros mundos que foram criados por Deus. Todos os outros mundos criados por Deus foram criados antes da rebelião de Satanás no céu. Todos os mundos que foram criados antes do pecado no céu. Após o pecado de Lúcifer e expulsão dele do céu, Deus criou a família humana. Deus criou um lar para o seu filho. Deus criou um corpo para o seu filho. Por isso, Paulo, em Hebreus, diz: corpo me preparaste. Sacrifício não quisestes, mas corpo me preparaste. Jesus Cristo, ao criar Adão, ao olhar para aquele corpo que estava sendo formado, conforme diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, Jesus Cristo olhando para aquele corpo, ele estava vendo ali o seu próprio corpo, porque ele assumiria o corpo humano na encarnação. 4.000 anos de pecado e Jesus Cristo, vindo à plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para remir os que estavam condenados. Por isso, Deus falou através da sua serva, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 11, aqui diz: desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado. Fica claro isso. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu o surgimento do pecado e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, quando nós lemos o livro Filhos e Filhas de Deus, este livro foi escrito em forma de meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus. Aqui na primeira página, em janeiro, 1º de janeiro, diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Percebam, os seres humanos, eles eram uma nova e distinta ordem na criação de Deus. Foram criados à imagem de Deus.
e o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Deus criou o homem, um ser superior. Unicamente ele foi criado à imagem de Deus, diferentemente de todos os outros planetas e mundos criados por Deus. Nós fomos criados com propósito. Deus criou o homem um ser superior. Unicamente ele, ou seja, o ser humano, foi formado à imagem de Deus e é capaz de participar da natureza divina. Você e eu não somos somente salvos, perdoados, nós somos feitos participantes da natureza divina. Algo diferente na criação de Deus. Criados com propósito sagrado, criados com propósito santo, de mostrar em nossa vida que Deus é amor, que a lei de Deus é santa, justa e boa. É em mim, é em você e é através de Jesus Cristo que o universo todo está conhecendo a lei de Deus, o caráter de Deus. A lei de Deus é uma revelação do seu caráter. E porque a lei de Deus é santa, justa e boa, é uma revelação plena do caráter de Deus, que também é santo, justo e bom. Deus criou o homem, um ser superior, unicamente ele foi formado à imagem de Deus e unicamente ele é capaz de participar da natureza divina, de cooperar com seu Criador e executar-lhe os planos. Filhos e filhas de Deus, página 7. Meu querido irmão, o propósito divino é amar, generosamente e voluntariamente amar. E através deste amor generoso e voluntário, revelado na sua vida, na minha vida, e na doação que Deus o Pai fez do seu Filho ao mundo, através desta doação de amor, o mundo inteiro, tanto os anjos no céu como todos os mundos criados por Deus, estão entendendo o verdadeiro caráter de amor do Pai, o verdadeiro caráter de misericórdia de Deus. Por isso, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, porque você e eu, nós, fomos feitos espetáculos ao mundo, ao universo, aos anjos e aos homens. Deus está olhando para você hoje e Deus está perguntando para você, você me ama? Você me ama? E a nossa resposta deve ser uma resposta de amor voluntário. Deus nos ama voluntariamente, nós amamos a Deus voluntariamente também, porque amor com amor se paga. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo amor precioso revelado na cruz do Calvário. Bendito seja Deus, que nos escolheu, a nós, família humana, criados à imagem e à semelhança de Deus, escolheu nos fazer uma evidência e uma mostra diante do universo do que é o amor de Deus. Bendito seja o Senhor pelo privilégio de sermos filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue de Jesus Cristo e habilitados pelo poder do Espírito Santo a vivermos como filhos de Deus. Que se cumpra, Pai querido, em nós o teu santo propósito e que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e que por nosso intermédio fique revelado diante do mundo e do universo que o Senhor é santo, justo e bom. Aleluia! Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.